Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Graças a Deus, estou recuperando minha voz para a gente poder fazer a nossa live das 21h30. E notícias muito satisfatórias que a gente toma conhecimento. Vamos falar sobre esse espírito de luta, de guerreiro do Vasco da Gama, nessa nova fase, onde estamos aí com um time muito competitivo. Hoje a gente tomou conhecimento de um fato aí que estimula ainda mais os atletas do Vasco rumo aí às finais da Copa do Brasil, rumo a uma campanha de G8 no Campeonato Brasileiro, e a gente vai falar aqui sobre dinheiro entrando no Vasco, alívio financeiro. A gente teve aí hoje entendimento sobre algumas coisas envolvendo a situação do name rights do estádio de São Januário, situação aí sobre o potencial construtivo, porque embora a situação do potencial construtivo tivesse dado ali uma pausa, né, uma cravada, o Vasco já renegocia os termos aí do contrato. Enfim, a gente vai falar muito sobre essas situações. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre o Vasco da Gama, a parte do futebol, porque hoje foi dia de reapresentação. E a gente tomou conhecimento que o Vegete foi febril. Irmão, ele foi jogar Vasco e Flamengo aí com febre, sem condições físicas adequadas, e o Vegete mostrando aí o seu amor, o seu carinho pela torcida do Vasco e pela a instituição Vasco da Gama. Não é a primeira vez que o Vegete dá essa prova de amor e de profissionalismo. Viu o seu Rossi, que estava lá fazendo festa na noite lá, vendo Evanescence, no dia que o Vasco estava lá no Campeonato Brasileiro jogando contra o Flamengo, um absurdo, poderia estar no Maracanã com os companheiros, né? Mas, enfim, o Vegete simplesmente aí já jogou com a costela quebrada esse ano, fraturada, agora jogando aí com febre. Cara, isso contagia por demais o elenco do Vasco da Gama. E todo mundo está estimulado aí para chegar na final dessa Copa do Brasil. Todo mundo aí está estimulado para poder também chegar na Libertadores via Campeonato Brasileiro, ficando ali entre os 8 primeiros, e sempre abrem 8 vagas, né? Embora hoje a gente tenha um G6 ali, mas sempre abre mais 2 vagas. Então isso é muito importante, por isso que eu falo para vocês não ficar criticando por criticar os atletas do Vasco da Gama. Porque, cara, tá todo mundo unido, tá todo mundo, num espírito de unidade muito forte pra gente alcançar os nossos objetivos. O jogador que não foi bem numa partida, na próxima com certeza será. Eu tô aqui abraçando todos os atletas do Vasco através do nosso capitão, do Vegete, que mais uma vez está de parabéns. Bom, agora a gente vai falar aí sobre essa luta do Pedrinho aí. Pedrinho ontem deu algumas declarações muito importantes aí, trouxe à luz algumas situações as quais a gente não tinha aí conhecimento, e o Pedrinho falou sobre essa situação aí, sobre a venda da Vasco SAF, que vai ficar para o ano que vem. Na parte da noite, lá nas 21h30, quando a gente fizer a nossa live, a gente vai falar muito sobre essa situação aí, perfeito? Mas o seguinte,
a gente vai falar aqui sobre duas situações. O potencial construtivo do estádio de São Januário para a gente fazer a reforma do nosso estádio e para a gente também falar sobre a situação do name rights de São Januário. Então vamos lá. Simplesmente o seguinte. Vamos começar falando aqui sobre a situação do potencial construtivo. O Pedrinho falou que teve uma pausa aí na situação envolvendo, tá, a situação do potencial construtivo. Parece que realmente a empresa é a Cyrela que está por detrás dessa situação. O Vasco tentando levantar ali 500 milhões de reais, tá? Apesar de ter dado uma pausa, chegou ao nosso conhecimento agora na parte da tarde, agora de tardezinha, que o Vasco já renegocia um novo modelo aí de contrato junto com a Prefeitura do Rio, junto com a construtora para a venda do potencial construtivo, tá? Então, graças a Deus, a situação não deu para trás, a previsão continua para dezembro e a gente vem acalmar aqui vocês, perfeito? E outra situação aqui, o Vasco pode antecipar a informação que chega para a gente, a situação do name rights do estádio de São Januário, tá? Porque como essa situação do potencial construtivo já tem uma garantia e já é lei aí tramitada no Diário Oficial por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Vasco pode e deve fazer a antecipação do name rights de São Januário. O que é esse name rights, Laureano? É o nome do estádio, certo? Alguns empresários, algumas empresas querem colocar o nome, como é a situação da Crefisa, que a gente já falou aqui, que é cerca de 300 milhões de reais em 15 anos no estádio de São Januário. Essa verba o Vasco pode utilizar para quê? Para sanar dívidas, tá? O Pedrinho não quer fazer uma venda nesse momento a toque de caixa da Vasco SAF. Ele não quer fazer a toque de caixa. Ele não quer fazer igual o Jorge Salgado fez. Então, existe sim a possibilidade dessa situação do name rights do estádio de São Januário sair aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Perfeito? Vamos torcer para que tudo dê certo, porque essa situação saindo, a gente vai ter um alívio financeiro gigantesco para a gente simplesmente montar um time para o ano que vem e, mais do que isso, arcar com todos os nossos compromissos. A gente não pode ficar aqui chorando, porque é o seguinte, ano que vem o Vasco vai estar numa competição sul-americana. Se não for a Libertadores, vai estar na Copa na Copa Sul-Americana. Mais recursos de bilheteria, de cota de TV, de placa de publicidade. O Vasco vai ter mais receita ano que vem. Perfeito? Então, assim, o Pedrinho já falou que vai vender um atleta também no final do ano. Então, não fiquem preocupados aí. Eu acho que o pior já passou. O pior era suportar 2024, depois que a 777 roubou o Vasco. Pedrinho colocando ordem aí na casa, aí as coisas demoram. São muitos anos aí de administração ruim, mas quero dizer para vocês que aquilo que o Salgado não fez em 36 meses e aquilo que o Campelo não fez em 36 meses, ou seja, o que não foi feito em 72 meses, o Pedrinho já conseguiu fazer aí em 4 meses e meio de SAF, e os resultados do futebol tá aí para a gente poder ver. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!